Falar do meu pai é sempre muito bom, né? Acho que, assim como eu, todos os filhos têm muito orgulho dos seus pais. E eu, particularmente, tenho muito orgulho do meu pai, por tudo que ele representa, por todos os ensinamentos, por tudo que eu vi ele passar na vida, né? Um cara que saiu em 69 do Nordeste com a mão na frente e outra atrás, chegou aqui na cidade grande, em Diadema, sem conhecer ninguém, enfrentou tudo sozinho, trouxe a família, se envolveu na década de 70 com o movimento sindical, sendo praticamente uma pessoa com todas as dificuldades do ponto de vista de alfabetização, criou a família sempre de forma muito digna, sempre trazendo bons ensinamentos, bons conselhos, orientando muito a gente em relação a que caminho seguir, de que forma fazer as coisas, sempre muito duro, muito centrado ali, né, na relação familiar, na condução da família. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande quando eu falo dele, né? Quando ele foi mandado embora, meados do início de 80, já 81 para 82, ele foi mandado embora em uma daquelas grandes greves. E eu me recordo que ele chamou a família toda e falou: olha, eu não acho que a gente vai ter muita sorte em arrumar um outro emprego. Até porque ele era do movimento sindical, tinha sido mandado embora no meio de um período de greve. E ele pegou e colocou para nós, falou: vamos tentar a sorte montando um comércio. Se não der certo, nós vamos ter que juntar nossas coisas e voltar novamente para o Nordeste. E a família toda de pronto, assim como sempre, na condição de pai, na condição daquele cara que sempre teve à frente, né, da família, a família não pensou duas vezes. Seguiu o caminho dele, seguiu a orientação dele. E dia 12 de outubro de 1982, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós abrimos a Casa do Norte na Avenida Dom João VI, no Jardim Caema. Eu tenho certeza, foi o melhor período da minha vida. Foi o melhor período do ponto de vista de formação pessoal, foi o melhor período do ponto de vista de aprendizado, porque ali nós aprendemos a lidar com as pessoas, a lidar com problemas que a gente achava que até então só a gente tinha, e depois a gente foi descobrindo que não, que todo mundo tem muito problema, e esse espaço que era a Casa do Norte se tornou um ambiente onde a nossa família só cresceu, onde nós passamos a ter várias outras pessoas fazendo parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, porque a gente vivia esse ambiente, né? Chegava segunda-feira às 8 horas da manhã, ia sair no domingo às 14 horas, então a gente vivia mais ali dentro do que na nossa própria casa. Então aquelas pessoas que conviviam com a gente ali passaram a fazer parte da nossa família. E o Zé do Norte, ele sempre à frente, sempre comandando, de uma portinha pequena, logo depois nós passamos por uma porta maior, 4 anos depois, do outro lado da avenida, o comércio foi ampliado, a clientela, a freguesia, os amigos se ampliaram, e ele nunca deixou de participar da vida política, né? Nunca deixou de participar, ele sempre estava envolvido nas questões do bairro, nos problemas do bairro. Naquela época, Diadema mostrava toda a fragilidade, principalmente na região periférica, né? Tinham muitos problemas, problema de saneamento, problema de falta de escola, problema de segurança, favela, problemas de saúde, posto de saúde, coisas básicas como ligação de esgoto, água não tinha. E ele estava sempre ali, né, meu? Entre atender um cliente, cortar 1 quilo de jabá, pesar um pedaço de requeijão, ele estava atendendo uma pessoa, conversando sobre os problemas do bairro, trazendo essas demandas para as pessoas mais conhecidas no meio político, e sempre envolvido com a política, né? Sempre envolvido, apoiando um, apoiando o outro, pedindo voto para um, mas antes da política ele se tornou de fato um grande líder comunitário. Então, quando eu falo do Zé do Norte, todas essas referências, eu vejo o quanto que ele evoluiu, né? O quanto que meu pai evoluiu, né?
desde aquele cara que chegou cedinho do Nordeste, passou por todas as dificuldades, foi trabalhar numa montadora, criou os filhos sempre com muita dignidade, abriu seu próprio comércio, sem nunca ter vendido nada para ninguém. Desse comércio ele ampliou para um comércio maior, se tornou uma referência política no bairro e, mais do que isso, se tornou um cara super respeitado, um baita de um líder comunitário. Ou seja, falar mais do que de um cara desse, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ter nascido na família que eu nasci e está sendo filho de quem eu sou, filho do Zé do Norte. Toda essa vivência, essa experiência que eu acabei acumulando durante o período que eu vivenciei o movimento de moradia, acabou de certa maneira contribuindo para que em início de 2001, fosse feito o convite para mim assumir o departamento da Secretaria de Habitação.